Olá pessoal, aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou dar destaque a mais um filme que merece fazer parte desse quadro Os Filmes da Minha Vida. E dessa vez é um filme pra lá de especial, afinal eu vou falar sobre a produção brasileira Ainda Estou Aqui. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? O Brasil enfrentou um período muito sombrio de sua história, que foi a ditadura militar, onde os direitos civis da população foram limitados por conta de uma onda de violência truculenta das forças militares do Estado, que provocou a morte e o desaparecimento de muitos brasileiros. E aqui é importante reforçar que a ditadura militar provocou o extermínio de cidadãos brasileiros apenas pelo fato de pensarem, agirem e lutarem por um país mais democrático. Ditadura não é democracia, ditadura não é ditabranda. O que é importante sempre lembrar para os mal intencionados, já que esse discurso vergonhoso ganhou muitos adeptos nesses últimos anos, especialmente aqui no Brasil. E esse período da ditadura militar é muito complexo, o que permite diversas narrativas por diferentes pontos de vista, independente da classe social. Ainda Estou Aqui narra uma história devastadora sobre a perspectiva de um núcleo de personagens de classe média em pleno Rio de Janeiro da década de 70, a partir da obra biográfica do escritor Marcelo Rubens Paiva, de mesmo nome, que aborda o impacto que a ditadura militar provocou na vida da sua família, a partir da história do seu pai, Rubens Paiva, engenheiro civil e ex-deputado federal, que desapareceu por causa das forças militares do Estado. Antes de mais nada, nós precisamos falar sobre a excelência técnica que está a serviço de Ainda Estou Aqui. O trabalho de direção de arte e de reconstituição de época, dos ambientes fechados, da casa da família Paiva, que primor, que nível de preciosismo e de atenção aos detalhes a tudo que cerca os personagens. Os figurinos estão muito autênticos e caprichados, realçando o estado emocional dos personagens em cada etapa da narrativa. A fotografia do Adrian Tregido é tecnicamente irrepreensível, já que é através dos diferentes tons e filtros que nós sentimos o calor e a vida que cercam a família, assim como nós sentimos a opressão, o terror, a tristeza e a morte a partir da principal reviravolta da narrativa. Todo esse aparato técnico faz com que a gente se sinta integrado à vida da família Paiva, sendo muito bem orquestrado pela montagem que nos deixa tão íntimos e confusos com tudo o que acontece com eles. Não é à toa que o trabalho do Walter Salles é tão primoroso, agindo como um verdadeiro maestro ao captar essa representação de realismo tão bem sustentada, registrando a evolução de uma tragédia sem se deixar contaminar pelos maneirismos do melodrama, o que também é muito bem captado pela belíssima trilha sonora do experiente Warren Ellis. Só que a sua câmera é sempre muito tensa, muito intensa, angustiante e pesada, porém muito próxima do drama da família, especialmente da Eunice Paiva. Na sua primeira parte, o roteiro adaptado pela dupla Murilo Hauser e Heitor Lorega tem uma abordagem que oferece um olhar muito íntimo e sensível ao núcleo da família Paiva. Logo, o espectador experimenta todo o calor humano e o amor que é compartilhado entre os seus integrantes. Nesse momento, o filme é solar, vívido, esperançoso, estabelecendo de uma maneira muito orgânica e naturalista toda a energia e a sintonia que existe dentro daquela família, onde o Rubens é um sujeito generoso, caloroso e acolhedor, enquanto a Eunice é rígida, porém uma matriarca extremamente zelosa e amorosa. E toda essa construção virtuosa, humana e orgânica ajuda a construir toda uma ambientação de empatia e de sintonia com aquelas pessoas. Afinal, essa identificação é essencial para que o roteiro nos fisgue. Afinal, todos nós somos pais, mães e filhos e nós entendemos muito bem qual é a importância dessa harmonia, até o momento em que a narrativa nos tira do eixo e nos deixa sem chão. A partir do momento que a narrativa assume o desaparecimento do Rubens, o Walter Salles transforma Ainda Estou Aqui em um filme de terror angustiante, iniciando com o isolamento de Eunice e da família dentro da própria casa, sendo emocionalmente intimidados pelos policiais, tornando o ambiente opressivo com a falta de luz e de qualquer tipo de informação.
Quando a Eunice e a filha são levados para o depoimento, o pesadelo se materializa como uma experiência sufocante e sensorial, já que o Salles faz com que a gente experimente a mesma desorientação da personagem através de uma camada de sons e ruídos perturbadores. E aqui ele faz valer aquela máxima de que menos é mais. Afinal, nós não precisamos ver a tortura para que a gente, como espectador, já não se sinta emocionalmente torturado com aquela situação vivida por Eunice, que se mantém firme e digna na expectativa de reencontrar marido e filha. Já quando a Eunice se depara com a sua nova realidade diante do desaparecimento do marido e da necessidade de criar os seus 5 filhos, o roteiro de Ainda Estou Aqui estabelece alguns paralelos que são muito importantes para ilustrar esse buraco emocional que foi provocado no seio daquela família. A perseverança e a resiliência da Eunice Paiva são constantemente desafiadas, já que a ditadura impõe uma série de restrições para qualquer tentativa dela de conseguir alguma informação sobre o marido. O que já havia sido ilustrado anteriormente em uma sequência na praia, em que a harmonia da família é interrompida pelo avante das forças militares nas ruas, ou até mesmo em uma sequência posterior envolvendo o animal de estimação da família. E essa postura digna e sóbria da Eunice Paiva de manter a sua família de pé, mesmo diante de uma situação tão controversa e conturbada, é louvável. Afinal, ela foge do estereótipo da heroína clássica que parte para uma investigação por conta própria. Eunice Paiva é uma mulher, uma mãe que está lutando pela dignidade da sua família, o que é muito bem ilustrado em uma sequência belíssima ambientada em uma sorveteria e até mesmo numa passagem melancólica que mostra o vazio da casa da família Paiva, que nós já havíamos acompanhado anteriormente com uma riqueza de detalhes e de alegria, mas que esse espírito sucumbiu justamente a partir do momento que o Rubens saiu por aquela porta e jamais voltou. Essa segunda parte do filme pode ser compreendida como uma espécie de limbo para a família Paiva, já que a notícia e a confirmação da morte do Rubens soa como uma catarse silenciosa diante de uma dor que sempre esteve presente. Afinal, a devastadora ausência do Rubens jamais deixou de ser uma presença constante em suas vidas. Outro nível de qualidade absurda de Ainda Estou Aqui está presente no elenco. Afinal, a escolha de todos os atores nas mais diferentes fases de vida dos personagens é muito inspirada. Vale a pena destacar a qualidade do elenco infanto-juvenil que representa os filhos da família Paiva, pois são muito talentosos e carismáticos, o que reforça a qualidade do trabalho da direção de elenco. O Selton Mello entrega uma atuação muito serena e cativante ao preencher o filme com muita leveza e respeitabilidade. Logo, não é redundância que a sua presença seja solar. Já a Fernanda Torres realiza uma performance extraordinária através de uma atuação silenciosa, minimalista e repleta de nuances e minúcias. O silêncio da personagem muitas vezes é ilustrado através de uma interpretação física, de expressões e postura corporal que duelam entre si. A personagem, ao mesmo tempo que precisa manter a dignidade, não consegue esconder totalmente o medo e a fragilidade diante dos seus algozes. Porém, diante dos filhos, é de uma altivez e de um brio que são muito bem defendidos pela Fernanda. Os olhares dela nos dizem tanto, sem a necessidade de recorrer às palavras, o que só torna a participação da Fernanda Montenegro no trecho final ainda mais impactante. Afinal, o olhar da Fernandona nos comunica também uma infinidade de emoções. Ainda Estou Aqui é um filme sobre vazios, memórias e sorrisos. Afinal, quando nós acompanhamos em diferentes sequências a família Paiva sorrindo para a câmera fotográfica, é como se a própria felicidade fosse um ato de resistência. Resistência contra um sistema ditatorial que provocou o vazio não apenas nessa, mas em incontáveis famílias. Afinal, a força opressora do Estado não teve a menor preocupação em provocar a morte de inúmeras pessoas que apenas pensavam, agiam e lutavam por um país mais democrático. E esse vazio jamais deve ser apagado ou relativizado. Afinal, as fotos se apagam, a memória se esvai, mas a história permanece e jamais deve ser esquecida. E por isso que a arte é tão importante para as nossas vidas e para entender o nosso país, sendo que nesse contexto específico
através da literatura do Marcelo Rubens Paiva e agora através do cinema do Walter Salles. E agora, mais do que nunca, Rubens e Eunice Paiva vivem eternamente na história do nosso país e também em nossos corações. Afinal, ainda estou aqui, está aqui entre nós. 3, 2, 1. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Então, essas foram as minhas impressões sobre o filme brasileiro Ainda Estou Aqui. Essa produção que é tão devastadora que entrou direto para o quadro Os Filmes da Minha Vida. Use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões sobre esse filme tão especial. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. Curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.